Bom dia, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? A tia Diz está aqui para mais uma semana de aulas online. E hoje, segunda-feira, dia 11, nós vamos trabalhar produção de texto no caderno de língua portuguesa. Olha só, então, o que a tia quer que vocês façam? A tia vai começar uma história bem legal e em casa vocês vão terminar essa história para a tia, combinado? Mas aí a tia vai passar para vocês o passo a passo dessa produção de texto, porque a gente não pode esquecer do parágrafo, não é mesmo? Das vírgulas, ponto final, concordância, tá bom? Então a tia vai passar certinho. Agora a tia vai começar a contar a historinha. A história que a tia vai contar é o leão que não sabia escrever. Então, esse aqui é o nosso título, certo? O título da nossa produção de texto. Olha lá. Era uma vez um leão. Ele não sabia escrever e ele achava que por não saber escrever, ele achava que nunca ia fazer falta para ele. Porque ele tinha os dentes afiados, unhas afiadas, então ele achava que isso bastava. Mas um belo dia, ele passeando pela floresta, ele viu uma bela leoa fazendo uma leitura de um livro bem quietinha debaixo da árvore. Ele ficou tão encantado por essa leoa que resolveu se aproximar, mas percebeu que ela estava concentrada. Então ele pensou, o que eu vou fazer? Já sei, eu vou escrever uma carta. Mas aí ele parou, mas eu não sei escrever, e agora? Então ele pensou, vou pedir ajuda. Aí estava passando um animalzinho e ele decidiu, esse aí que eu vou pedir ajuda. Pronto, pessoal, vocês vão dar a continuidade para esse texto, ok? Pode ser o meio e o final, porque a introdução a tia já deu, combinado? Então caprichem, tá bom? A tia vai passar o passo a passo para vocês como fazer no caderno. Terceiro ano, olha, agora a gente vai fazer o passo a passo da produção de texto no caderno, certo? Então, primeira coisa que vocês vão fazer, a margem, certo? A tia escolheu a cor vermelha. E aí, você vai passar no seu caderninho com a régua bem retinho, tá bom? Terminou de fazer a margem, agora nós vamos fazer o cabeçalho, certo? Olha lá, cabeçalho, então, começa por onde? O nome da nossa escola. Escola Arco-Íris. A tia vai fazer o cabeçalho pequeno, tá bom? Pra ficar mais rápido. Aí, a gente vai colocar Rio Verde, a data. 11 de maio de 2020. Aí, o que a gente faz agora? A gente vai colocar o título da nossa história. Então, a gente pula uma linha e começa embaixo, centralizando o título na linha, ó. O leão que não sabia escrever. Aí, o que acontece agora, tia? Agora, nós vamos pular a linha para a gente começar o nosso texto, certo? E a gente começa o nosso texto fazendo o quê? Dando parágrafo. A gente dá um espacinho de um dedo e a gente começa o texto, então, com letra maiúscula, ó. Era uma vez um leão muito charmoso. Se você quiser mudar essa parte aqui, pode também, tá? Pode usar a imaginação de vocês. A tia tá colocando só um modelo. Era uma vez um leão muito charmoso. Vírgula, com unhas afiadas e dentes enormes.
Porém, o leão não sabia escrever. Ele achava que isso não era importante. Esse leão tá enganado, né, pessoal? Ler, escrever é muito importante. Então, olha lá. Certo dia, olha, a tia colocou ponto aqui, porque a tia já terminou um assunto, certo? Ponto. E agora a tia vai dar outro parágrafo, ó, espacinho, certo? E letra maiúscula para começar um novo parágrafo. Certo dia, passeando pela floresta. Desculpa a letra da tia, tá? Porque a tia tá segurando o caderno meio que em pé. Ó, certo dia, passeando pela floresta, avistou uma linda leoa. Uma linda leoa. O que ela estava fazendo mesmo, pessoal? Lendo o livro, ó. Certo dia, passeando pela floresta, avistou uma linda leoa. A tia tá repetindo sempre a frase para ficar coerente. Então, vocês também façam isso. Sempre que você terminou uma frase, continua fazendo a leitura para não se perder, tá bom? Avistou uma linda leoa com um livro. Com um livro. Ponto. O leão foi logo de encontro, vírgula. Porém, a leoa estava concentrada na sua leitura. Certo? E agora, o que aconteceu? O leão, então, teve uma ideia de escrever uma carta. Mas logo lembrou que não sabia escrever. Certo? Aí agora aqui, vocês lembram que na historinha a tia fala que apareceu um animalzinho? Então, vocês podem colocar aqui no outro parágrafo, certo? Dá um espacinho e começa outro parágrafo. Lembra que a tia falou que apareceu um animalzinho que poderia ajudar ele então, a escrever a carta? Então, aí vocês vão usar a imaginação de vocês, tá bom? Caprichem bastante nessa produção de texto. Façam a leitura assim que vocês terminarem uma frase, um pedacinho de um assunto, para ter concordância o texto, tá bom? Caprichem! Agora, terceiro ano, a gente vai entrar na disciplina de ciências, na página 51, que são pegar o livro de vocês. E hoje nós vamos trabalhar o Sol, certo? Tia, o que é o Sol? Vamos fazer a leitura? Olha lá. O Sol é a camada superficial da crosta terrestre, sendo formado basicamente por aglomerados minerais e matéria orgânica oriunda da decomposição de animais e plantas. Então, o solo é aquela camada na superfície da terra onde nós pisamos, onde nós fazemos plantações, não é verdade? Olha lá, esse elemento é natural, ou seja, da natureza, o homem não fez, né? Já está na natureza.
Esse elemento natural é de fundamental importância para a vida de várias espécies. O solo serve de fonte de nutrientes para as plantas e sua composição interfere diretamente na produção agrícola. É do solo que retiramos grande parte dos nossos alimentos de origem vegetal, por isso devemos cuidar bem dele. Todo solo, após a colheita, deve ser revitalizado para que o novo plantio possa crescer de forma saudável. Essa é a reação pela qual podemos verificar no campo os tratores ou arados revolvendo a terra e adubando-se de acordo com a plantação. Então, pessoal, o solo é algo natural, né? Vem da natureza, já está na natureza. Então, o que a gente tem que fazer? Cuidar, né? Porque dali a gente sustenta, a gente tira, né, vários alimentos. Então, por isso é importante preservá-los, certo? Não jogar produtos químicos, né, que faz mal. Tratar também desse solo depois que ele é usado. Aí a tia quer falar para vocês sobre a erosão. O que é a erosão? A erosão são danos ao solo, certo? Causado pela agricultura, pelo homem, também pela chuva, enxurrada, certo? Pelo vento. O que é isso, tia? São aqueles buracões, aquelas valas, né, que ficam no solo. Olha lá embaixo. Olha lá no quadrinho roxo, ó. Erosão é o nome dado ao desgaste que ocorre com o solo, causado pela ação do vento, da água ou em consequência da ação do homem. Quando o homem desmata uma determinada área, retira do solo sua proteção. Com isso, o solo fica vulnerável e pode sofrer com a ação das chuvas e dos ventos. Então, olha lá. Então, pessoal, quando o homem está desmatando, né, ele está retirando a proteção do solo, certo? Também quando ele está provocando queimadas, ele está danificando o solo. Então, aí a gente tem que fazer o quê? Proteger, certo? Sempre tem que estar cuidando, porque o solo é importante também, certo? Aí na página 52, vocês vão realizar as atividades para a tia e na 53 também, ok? Tudo sobre o solo. Qualquer dúvida, a tia está lá no WhatsApp, tá bom? Pode chamar que a tia tira suas dúvidas. Então vamos relembrar, o solo é a primeira camadinha, é onde nós pisamos, onde nós plantamos. Olha aí, meus amores, o solo é muito importante para a fixação das plantinhas. Relembrando que a erosão é o desgaste das rochas ou do solo ao longo do tempo, provocado pelas ações das chuvas, dos rios, dos mares, dos ventos e das geleiras. E também pela ação do homem, certo? Então, a erosão é um desgaste do solo. Olha aí, então, sobre a ação humana, ó. O desmatamento traz sérios prejuízos para o solo, certo? E uma solução é reflorestamento. A tia vai demonstrar aqui para vocês como que funciona a erosão. Aqui nós temos um solo, né, que está com a graminha, está com vegetação, ou seja, ele está protegido. E aqui nós temos um solo sem nenhuma vegetação. Então, olha só o que vai acontecer. A tia vai colocar em volta deles um papel para vocês verem como que fica. Então, aqui a gente coloca um papel e coloca um durex. Aqui a gente faz a mesma coisa para a gente saber a diferença. Como que vai ficar esse solo, certo? Aí vem a chuva, né? A chuva vem e cai sobre o solo. No solo que tem vegetação e no solo que não tem vegetação. E vamos ver o que acontece. Olha só. O papel onde tem a vegetação saiu limpo, ou seja, o solo não foi danificado. E aonde não tem vegetação, o solo se espalhou, né? Se modificou. Então, olha lá, fez um buraco, certo? Então, é isso, pessoal. É só para mostrar a diferença para vocês, ok? Então, por isso que é importante a gente reflorestar. Se desmatou,
né, planta outra árvore no lugar, certo? Faz o reflorestamento.